Continuando os vídeos sobre Test Driven Development, nós finalizamos o último vídeo vendo o teste como um ato de verificação. O teste ele é feito após, quando é feito após o desenvolvimento, no tempinho que sobra. Então, a gente vai ver agora com a proposta do TDD, que é basicamente escrever o teste antes. Então, é uma mudança, na verdade, do TDD, ele não é só apenas uma técnica simples, ele é uma mudança de paradigma na programação. Você vai fazer o teste, eu digo que o TDD ele coloca um link entre o requisito do cliente e o seu software. É um link executável, né? Porque eu não posso chegar, voltar lá no meu texto lá inicial que o cliente fez e dizer, como é que eu sei que meu software está atendendo esse texto? Não sei. Texto não é executável, texto é uma coisa subjetiva, né? Ficam omissões, ambiguidades aqui, não dá para executar esse código, não dá para automaticamente eu verificar. Isso aqui é um requisito pequeno, né? Tem requisitos sistemas que um requisito é maior do que todo esse texto. Então é muito complicado fazer essa verificação de realmente saber que eu estou atendendo tudo que o cliente pediu. Então o teste ele vai ficar nesse link, você vai olhar para o requisito, você vai pensar, né? Pronto, a primeira frase que a gente fez aqui. Queremos implementar um jogo da velha. Né? Então, o que é que eu vou fazer para fazer um jogo da velha? Por onde eu começo? Né? Que classe? Eu vou criar uma classe jogo? Como é que eu devo criar um jogo? Vai ser uma classe com métodos estáticos? Vai ser uma classe que eu vou fazer um new jogo? Né? Então você, em vez de cair direto na implementação, você vai simular o que está usando aquele código, como você vai usar, como você utilizaria aquele código quando ele estivesse pronto. Tá? Então você vai se colocar para fora do sistema e vai fingir que você está querendo invocar o código que você mesmo vai preparar. Né? Então, na verdade, em vez de ser um ato de verificação, os testes no TDD eles são um esforço de projeto. Né? O que é projeto? Projeto é a gente projetar, né? A gente, muitas vezes na arquitetura, né, fazer um sketch, né, um esboço de como seria uma casa que eu quero. Então eu quero uma casa com 3 quartos e tal. Então você, antes de realmente levantar uma parede, fazer todo o projeto estrutural, você vai fazer o esboço básico da sua casa. Do mesmo jeito de software, né? A gente não tem esse costume muitas vezes, né? A gente vai cair direto em código, cair de cabeça, mas a gente poderia parar um pouquinho antes e dizer realmente o que é que eu preciso. A gente vai ver nesses vídeos como a gente tem a tendência de injetar funcionalidade que não é necessária. Né? A promessa de TDD, né, é gerar um projeto de software mais simples, né, com menos classes, menos elementos e mais pragmático, ou seja, mais prático. Fazer realmente o que é necessário. Né? Então fica aqui a dica, né? Às vezes quando eu vou soltar uma dica, o professor meu me dizia, quanto mais rápido se pega no teclado, quanto mais rápido você vai para a implementação, mais demora para soltá-lo. Né? Então, antes, não tenha tanta fome de logo direto para a implementação. Para um pouquinho antes, pensa bem no que você vai fazer, tá? E é essa a proposta do TDD. Então, o que é que o TDD vai fazer? O TDD, no TDD, os testes eles vão guiar o desenvolvimento. Então, você vai fazer testes que eles traduzem em código o que o requisito está dizendo. Então, o requisito lá está dizendo o usuário precisa indicar se vai começar o jogo com X ou com a bola. Então, como é que eu transformo isso em código? Você cria um usuário, você invoca na classe jogo, digamos, o método indicar e passa um X ou uma bola como parâmetro. Né? Então, você cria esse teste antes mesmo desse método existir. Então, você vê que você precisa definir aquele método precisa ter um parâmetro de entrada. Então, depois que você acaba de escrever o teste, é que você vai fazer o código que vai satisfazer, que vai fazer aquele teste passar. Por isso que o nome da técnica é Test Driven Development, ou seja, é o teste quem dirige, quem orienta o desenvolvimento de software. Né? Mas como é uma mudança de pensamento, né, muito drástica esse TDD. Então já é difícil a gente imaginar. Muita gente tem dificuldade de fazer testes, tem gente que odeia testes. Né? Imagina fazer teste antes do desenvolvimento, aí fica mais sem inspiração ainda de fazer o teste, mas é bem simples, tá? É bem simples, eu vou passar uns leites aqui para vocês de como testar. Basicamente, a gente tem que pensar em duas coisas quando for testar, 2 tipos de cenário. A gente sempre vai criar cenários, tá? Você
Por exemplo, o teste do jogo da velha vai ser uma simulação de um jogo entre duas pessoas. Como é que seria? Faça aí, você joga com seu amigo e tenta reproduzir exatamente a sequência de ações que houve num jogo. Você reproduz em código. Né? Todo jogo da velha vai ser desse jeito, toda partida vai ser a mesma sequência? Não. Mas você vai estar exercitando as funcionalidades básicas dos sistemas em alguns cenários. Né? Então a gente cria dois tipos de cenário, basicamente. O cenário positivo, né? Quando eu trabalhava no laboratório de sistemas distribuídos, o pessoal costumava chamar esses cenários de o Happy Day, né? O dia que está tudo certo. O dia que o usuário não está inspirado para fazer loucura, então ele vai usar o sistema do jeito que o sistema deve ser usado. Por exemplo, que não seria um Happy Day, seria o usuário tentar inserir um CPF no campo do CPF ele joga strings, ele joga letras, né? Então não seria o Happy Day, mas o Happy Day quando ele faz tudo, né, ele faz tudo direitinho, é como se fosse você mesmo usando o sistema, né? Você não vai forçar o seu sistema, o seu filhinho para sofrer, né? Você usa ele, executa ele do jeito certinho que deve ser executado. Ou seja, tudo acontece da forma ideal. Sei lá, digamos que a gente tem esse método ink aí que receberia X ou bola, você joga uma letra A. Isso não é o Happy Day, mas se o usuário invocar esse método do jeito certo, seria o Happy Day. Tá? E o cenário negativo é exatamente esse outro lado que eu estou dizendo a vocês, que são exceções e erros. O cara tentar cadastrar um cliente sem nome. Né? Então, o que fazer no cenário negativo? A gente tem que se antecipar ao usuário. Porque, olha, você não subestima a capacidade que o usuário tem de encontrar os seus bugs. Eu me lembro que em uma determinada empresa a gente fazia desenvolvimento de software mobile, Android, e descobriram que quando se reiniciava o celular 2 vezes e tinha uma execução lá de determinados comandos do sistema, travava. Né? Então, quando é que a gente ia conseguir imaginar que esse cenário, né? Mas os chineses lá que trabalham lá no subsolo lá descobriram lá, né? Eles são pagos para achar bugs, mas na verdade foi até bom porque foi uma equipe de teste que achou esse bug louco, né? Mas muitas vezes quem vai descobrir é o usuário, né? Então a gente tem que se antecipar. A gente, pelo menos um básico, né? Pelo menos não vou dizer que esse cenário aí do celular era uma coisa que a gente ia imaginar, mas tem coisas que dá pra gente se antecipar. Por exemplo, se o cara inserir o cliente com nome nulo, se o cara usar o formato de CPF inválido, né, dígito de verificador do CPF, se no jogo da velha ele tentar marcar uma célula que já está ocupada. Né? O que é que vai acontecer? Se o sistema não reagir direito no cenário negativo, vai estar bugado o sistema do mesmo jeito. Porque o que pode acontecer? O usuário pode marcar uma célula com X, depois vem outro e clica na mesma célula e desenha a bola. O sistema tá errado dessa forma. Né? Ele não está representando a lógica de negócio de um jogo da velha. Então tem que haver uma preparação, uma antecipação. Né? Então, você vai pensar, basicamente a gente tem poucos cenários positivos, a maioria é cenário negativo, né, que a gente vai tratar no código com validações. Né? Mas, além de pensar nesses dois tipos de cenário, a gente tem que ver o seguinte, fazer teste é muito fácil. Né? Basicamente, o conteúdo de um teste ele é formado por duas coisas apenas. É muito mais fácil fazer teste do que fazer algoritmos, né, da lógica do negócio. Né? Basicamente, um teste ele é uma sequência de passos. Tá? Você vai fazer um script, né? Um roteiro, né, de ações e assertivas. Né? Ações elas são estímulos que você faz ao sistema. Você cria um jogo, você define a marca, você desenha uma marca e vai fazendo assim, você vai estimulando o sistema. Você, por exemplo, no sistema de informação, você pode criar um cliente, você pode criar um produto, cadastrar uma venda, né, daquele cliente comprando aquele produto. E são estímulos que você faz ao sistema. Então a gente faz, geralmente minha abordagem é fazer várias ações e no final que eu montei o cenário de ações, o cenário é basicamente as ações. No último passo, no último ponto, a gente bota uma assertiva lá. O que é uma assertiva? É verificar o estado do sistema. Verificar se o sistema está do jeito que você esperou. Quando eu cadastrar um cliente, como é que eu espero que o sistema esteja? Quando eu listar os clientes que estão no sistema, tem um cliente. Né? Se eu partir do sistema vazio, cadastrei um cliente, então, quando eu ler a lista de clientes, tem que voltar um cliente. E esse cliente que voltar tem que ter exatamente os mesmos dados que eu inseri nele. No jogo da velha,
Se eu disse que o primeiro jogador vai começar com X, eu quero perguntar ao sistema, quem vai começar? Qual é a marca de quem vai começar? X. Então você vai olhar para dentro do sistema e ver se ele está com o estado que você espera. Basicamente são as assertivas. Nos cenários negativos, as assertivas elas têm um jeitão especial. Elas devem lançar exceções. Né? Então a última assertiva você vai fazer no último estímulo, na última ação que você faz do sistema, você fica esperando que o sistema lance uma exceção. Se o sistema não lançar exceção, o sistema está bugado. O teste vai falhar. Tá? Basicamente, esse é um conceito aqui também. Às vezes a gente se confunde o que é o sucesso do teste. No JUnity, o sucesso do teste, a gente pode visualizar ele com a barra verde, né? A famosa green bar. É quando a gente fica feliz na computação, né? No desenvolvimento de software. É quando a barra fica verde. A gente vai ver isso já no JUnity. Então, no teste positivo, como é que eu consigo o sucesso? Quando o código faz exatamente o que eu espero. Eu invoco várias ações no sistema e no final eu faço uma assertiva, eu olho para o sistema, vejo se o que está lá dentro do sistema é o que eu espero. No teste negativo, a barra só fica verde, ou seja, só tem sucesso quando o sistema falha como eu espero. Então, preste atenção nesse conceito. O teste só vai passar se o sistema lançar exceção. Se o sistema falhar no sentido de lançar exceção, né? De sinalizar que o usuário fez alguma besteira. Tá? Então, por exemplo, ele decidiu, depois que ele começou a desenhar, né? Ele escolheu que era X, começou a desenhar no tabuleiro, já jogaram várias jogadas. No meio do jogo o cara disse, não, eu quero indicar agora que meu símbolo não é mais o X, meu símbolo agora é a bola. Então, o sistema vai deixar fazer isso? Não vai deixar fazer isso. Se o método indicar foi invocado depois que o jogo começou, o sistema tem que lançar a exceção. Mesmo jeito se o cara desenhar numa célula que já está ocupada. Também o código tem que falhar. Se o sistema aceitar que o cara desenhe, que o cara sobrescreva o símbolo do jogo da velha, o teste não vai passar. O teste fica vermelho. Tá? Então, vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente vê mais conceitos.